A vista do topo era sempre a mesma, imponente, fria e inabalável. Alexandre Vescov, o arquiteto de um império construído com aço e ambição, observava a metrópole sob seus pés. O sol da manhã banhava os arranha-céus, refletindo em suas janelas como promessas de um futuro dourado que ele, e somente ele, havia moldado. Sua fortuna era lendária, seu poder inquestionável. Ninguém ousaria desafiá-lo, ou assim ele pensava. A sala de reuniões, minutos antes palco de decisões que movimentavam bilhões, agora estava em silêncio, apenas o eco de sua própria respiração. Era um homem que controlava tudo, o mercado, seus funcionários e até mesmo as emoções. Ele havia selado seu passado sob camadas de concreto, enterrado suas falhas, convencido de que o que estava feito estava esquecido. Mas o universo, por vezes, tem um senso de justiça perverso, um relógio que não pode ser parado. O toque estridente do telefone de sua secretária, ecoando pelo interfone, rompeu a impecável tranquilidade. Uma voz mecânica, quase robótica, anunciava a chegada de uma correspondência urgente e irrecusável, entregue em mãos por um mensageiro tão sério quanto o próprio documento. Alexandre arqueou uma sobrancelha. Nada entrava em sua torre sem seu consentimento explícito. Era um sistema à prova de falhas, uma barreira impenetrável contra o caos. Ele sentiu um arrepio na espinha, uma sensação rara de que algo estava fora de seu controle. Minutos depois, um envelope grosso de papel pardo pousava em sua mesa de ébano. Não havia remetente, apenas o logotipo de um pequeno cartório do interior e o timbre oficial que gritava legalidade. Dentro, 3 certidões de nascimento, cada uma com um nome diferente de mãe e, chocantemente, todas apontando para ele como pai. Os corações aceleraram, não o seu, mas o da própria ordem que ele cultivava. Uma imagem infantil, ligeiramente borrada, acompanhava cada certidão. 3 rostos desconhecidos, inocentes, que de repente se materializavam para reivindicar não apenas seu sangue, mas, de alguma forma, também seu destino. O império de Alexandre, antes tão sólido, parecia começar a rachar sob o peso de um segredo que ele pensava ter enterrado para sempre. O que viria a seguir, ninguém em seu mundo de aço e vidro poderia prever. Alexandre Vescov não era apenas um nome nas manchetes de negócios. Ele era uma força da natureza disfarçada em ternos caros e olhares calculistas. Desde jovem, a ambição queimava em seu peito como um fogo insaciável. Órfão de pai e mãe aos 16, ele aprendeu cedo que a vida não esperava por ninguém e que a vulnerabilidade era um luxo que ele não podia se dar. Ele escalou o sucesso com uma ferocidade quase animal, transformando cada obstáculo em degrau, cada não em um motor, para provar o contrário. Fundou a Vescov Holdings do zero, construindo-a em um colosso que dominava setores desde a tecnologia à construção civil. Para o mundo exterior, Alexandre era o retrato do self-made man, a personificação do sonho americano, adaptado à realidade brasileira. Seus dias eram uma coreografia precisa. Acordava antes do sol, malhava com disciplina espartana, devorava relatórios financeiros e dominava reuniões com uma mente afiada como navalha. Sua inteligência era inegável, sua visão estratégica, impecável. Mas, por trás da fachada polida e dos sorrisos protocolares, existia um homem que havia se fechado para qualquer forma de intimidade real. Relacionamentos eram transações, sentimentos, fraquezas. Sua vida amorosa era uma sucessão de encontros superficiais, onde a emoção era substituída pelo prazer momentâneo e o compromisso pela conveniência. Ele acreditava firmemente que o amor era um entrave, um fator de risco que poderia comprometer o império que ele tanto lutou para edificar.
Contudo, havia uma fissura nessa armadura de autossuficiência. Em seus momentos mais solitários, as memórias de uma infância marcada pela perda e pela solidão ainda o assombravam. A promessa silenciosa que fez a si mesmo de nunca mais ser fraco, de nunca mais depender de ninguém, havia se tornado o pilar de sua existência. Essa promessa, no entanto, também o havia condenado a uma riqueza vazia, a um topo isolado, onde o ar era rarefeito e o calor humano inexistente. Ele construiu muros tão altos que até ele mesmo havia esquecido como era a sensação de se conectar verdadeiramente com outra alma. Agora, aquelas 3 certidões e as fotos das crianças eram mais do que papéis. Eram fendas profundas em sua muralha. Mas como um homem que havia jurado proteger seu coração a todo custo, reagiria à descoberta de que ele já havia sido entregue, sem que ele sequer soubesse? O envelope pardo parecia um artefato alienígena sobre a superfície impecável de sua mesa de ébano. Alexandre Veskov, o homem que nunca perdia a compostura, sentiu um calor inusitado subir pelo pescoço. Não era raiva ardente, mas um misto de incredulidade e uma humilhação visceral que ele não sentia desde os anos de sua juventude, quando cada fracasso era uma facada em sua autoimagem. Certidões. 3. 3 vidas que até aquele instante eram completamente alheias à sua existência e que agora clamavam por um lugar em seu mundo meticulosamente orquestrado. A caligrafia dos nomes das mães era irrelevante. O que importava era a palavra pai ao lado do seu nome. O seu nome. Como era possível? Sua mente, normalmente uma máquina de cálculos frios e precisos, entrou em curto-circuito. Ele revisou mentalmente cada relacionamento, cada encontro casual, buscando uma falha em seu sistema de proteção. Uma brecha que justificasse essa invasão abrupta. Ele era cuidadoso, sempre, ou pelo menos pensava ser. A imagem do rosto de cada criança, ligeiramente embaçada, mas inegavelmente ali, parecia rir de sua ilusão de controle. O império que ele construiu era uma fortaleza impenetrável, mas seu domínio sobre sua própria vida pessoal era uma miragem. Aqueles documentos não eram apenas papéis, eram sentenças, decretos de uma realidade que ele se recusava a aceitar. O golpe maior, no entanto, não veio da existência das crianças em si, mas do sigilo. Ser pai era uma responsabilidade, uma complicação inaceitável. Mas ser pai secretamente, por tantos anos, sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento, isso era uma afronta direta à sua autoridade, à sua inteligência. Ele sentiu-se exposto, não apenas aos outros, mas a si mesmo. Toda a sua vida era uma busca incessante por controle, por apagar as incertezas do passado. Agora, o passado o abraçava com garras inesperadas, arrastando-o para um precipício de escândalos e incertezas. Em manchete de amanhã, o burburinho nos corredores, os olhares de pena ou escárnio de seus pares. A possibilidade era repugnante, um veneno que começou a corroer sua suposta invulnerabilidade. Mas enquanto o medo da exposição se instalava, uma pergunta ainda mais perturbadora ecoava em sua mente. O que essas mulheres queriam agora? E por que esperaram tanto para revelarem seu segredo? A revelação dos 3 filhos, com suas certidões e fotos, era mais do que um inconveniente. Era um terremoto na fundação do Império Veskov. Alexandre não via apenas herdeiros inesperados, mas sim brechas, fendas gigantescas na armadura que ele usava para proteger sua reputação e seu patrimônio. A primeira e mais urgente questão era a financeira. 3 crianças significavam pensão, reconhecimento, talvez até uma fatia de sua fortuna no futuro. Para um homem cuja vida era uma planilha de custos e benefícios, isso era uma despesa não planejada de proporções cataclísmicas. Seus advogados, uma legião de lobos famintos por proteger seus interesses, seriam acionados imediatamente.
Mas a mera ideia de envolver esses advogados na sua vida pessoal já era uma violação do seu código. Mas o dinheiro era a ponta do iceberg. O verdadeiro conflito residia na ameaça à sua imagem pública, tão cuidadosamente construída ao longo de décadas. Alexandre Veskov era sinônimo de excelência, controle, infalibilidade. A notícia de 3 filhos secretos, de mães diferentes, espalhada pela mídia, não seria um simples burburinho. Seria um escândalo. Manchetes explodiriam, acionistas questionariam sua estabilidade, concorrentes usariam a fragilidade para atacar. O Império Veskov não era apenas um negócio, era uma extensão de sua própria identidade. E essa identidade estava agora sob um ataque invisível, vindo do mais inesperado dos flancos. Seu passado, que ele acreditava ter enterrado tão profundamente. Além das implicações práticas, havia uma turbulência interior que Alexandre não conseguia ignorar. Ele se viu em um embate direto com o homem que acreditava ser, o controle implacável sobre suas emoções, a distância fria que mantinha de qualquer laço afetivo, agora era desafiada pela pura e simples biologia. Ele era pai, 3 vezes pai. A paternidade para ele era uma abstração, uma responsabilidade distante, não uma conexão de sangue que de repente lhe pesava sobre os ombros. Como poderia conciliar a figura pública de magnata sem falhas com a figura privada de um pai ausente e até então ignorante? O dilema era cruel. Proteger seu legado à custa de negar esses laços ou confrontar a verdade e arriscar tudo o que havia conquistado. Aquele pacote, que começou como uma simples correspondência, havia se transformado em uma bomba relógio. E Alexandre sabia, no fundo de sua alma calculista, que o tempo estava se esgotando para que ele escolhesse de que lado da explosão ele queria estar. O silêncio sepulcral de seu escritório se rompeu com uma única batida na porta. A batida na porta, antes um som insignificante, ecoou nos ouvidos de Alexandre como um trovão. Ele estava paralisado, olhando fixamente para as 3 fotos das crianças, os pequenos rostos inocentes parecendo zombar de sua onipotência. A rejeição foi imediata, visceral. Não, isso não pode ser real. As palavras mal formadas escaparam de seus lábios, um sussurro rouco que ele quase não reconheceu como seu. Sua mente, um bastião de lógica e razão, recusava-se a processar a informação. Essas crianças não eram dele. A ideia era absurda, uma conspiração, um golpe barato para arrancar sua fortuna. Ele não era um homem de família, nunca fora. Ele era Alexandre Veskov, o conquistador, não o pai. Sua mão, antes firme e controladora, agora tremia levemente enquanto ele empurrava os documentos para o canto mais escuro de sua mesa, como se a escuridão pudesse apagar a verdade ali contida. Uma onda de fúria cega o atingiu. Fúria contra as mulheres que ousaram romper seu universo. Fúria contra o destino que jogava com ele. E, acima de tudo, fúria contra a parte de si mesmo que, por um microsegundo, sentiu um estranho e incômodo puxão ao ver aqueles olhinhos. Aquela fração de segundo de vulnerabilidade foi mais aterrorizante do que qualquer ameaça corporativa. Ele havia construído uma vida inteira para nunca mais sentir a fragilidade de sua infância, e agora ela batia à sua porta em formato de certidões de nascimento. A queda não foi física, mas interna. Seu pedestal de autoconfiança rachou. A aura de invencibilidade que o cercava esmaeceu, pelo menos para ele mesmo. Ele se sentia invadido, violado em sua privacidade mais íntima. A imagem do magnata imponente desmoronou em uma pilha de papéis e memórias reprimidas. Seu telefone tocou insistentemente. A secretária o chamava para a próxima reunião, mas ele não conseguia sequer mover um músculo. O mundo lá fora continuava, ignorando o cataclismo que ocorria dentro daquela sala de reuniões silenciosa.
Era como se a gravidade tivesse invertido e ele, o homem do topo, estivesse caindo em um abismo desconhecido, puxado por laços invisíveis e inegáveis. Mas enquanto a negação era sua primeira reação, uma pergunta persistia, como um sussurro insistente em meio ao caos. Quem eram realmente essas crianças? E o que elas significavam para além do escândalo e da ameaça ao seu império? O silêncio do escritório de Alexandre era denso, quase palpável, quebrado apenas pelo tic-tac distante do relógio de parede e o zumbido quase imperceptível do ar-condicionado. A fúria inicial, aquela erupção de raiva e incredulidade, começou a dar lugar a algo mais insidioso, um questionamento interno. As certidões e as fotos das crianças ainda estavam ali, no canto da mesa, como pequenas âncoras na tempestade de sua mente. Ele tentou focar nos relatórios, nos gráficos de desempenho da Vescov Holdings, mas as linhas e números se embaçavam, substituídos pelos rostos inocentes. Não podia ser um golpe. O timbre do cartório, a seriedade da entrega, a precisão das datas. Algo nele, uma voz abafada há muito tempo, começou a sussurrar. Era a voz de um garoto solitário que um dia sonhou com uma família. A voz do Alexandre que havia perdido tudo cedo demais, que ansiava por pertencer a algo, mas que se convenceu de que o único pertencimento válido era ao poder e ao sucesso. Ele havia suprimido essa parte de si mesmo com uma eficiência brutal, transformando-a em uma cicatriz emocional. Mas agora, a ferida parecia se abrir novamente. As imagens das crianças não clamavam por dinheiro, clamavam por uma conexão. Não era uma demanda verbal, mas a pura e simples existência delas era um eco de algo que ele pensava ter erradicado: a humanidade. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Uma família caminhava de mãos dadas. Um pai carregava a filha nos ombros. Pequenas cenas cotidianas que ele sempre ignorou, agora ressoavam com uma estranha melancolia. Seria ele capaz de olhar para aqueles rostos novamente e simplesmente descartá-los? O império que construiu, a fortuna que acumulou, tudo parecia menos brilhante sob a sombra dessa revelação. Ele havia se tornado invencível para evitar a dor, mas essa invencibilidade o havia tornado um estranho para a própria vida que ele vivia. Era um paradoxo cruel. Para proteger-se, ele se esvaziou de tudo o que realmente importava. Mas o que o homem que trocou o amor pela ambição faria quando se visse diante da inevitabilidade de um amor que ele não pediu, mas que parecia sempre ter existido? Alexandre Vescov não era um homem de aceitar derrotas ou de se render ao caos. Sua primeira reação, após a onda de choque inicial e o sussurro da consciência, foi aplicar a única estratégia que conhecia para resolver problemas: controle. Ele convocou uma reunião de emergência com sua equipe jurídica mais confiável. Não para chorar, mas para planejar. A palavra contingência ecoou na sala de reuniões. Quero saber tudo sobre essas mulheres, instruiu com a voz cortante, e precisa de um general antes da batalha. Endereços, histórico, motivações. E, acima de tudo, quero entender a validade dessas certidões. Exames de DNA serão agendados. A tentativa de superar a situação era uma manobra defensiva. Ele agia como um predador ferido, cercando a ameaça, buscando cada detalhe para desarmá-la. A ordem era clara: minimizar danos, conter o escândalo e, se possível, fazer tudo desaparecer. Ele se jogou no trabalho com uma intensidade ainda maior, como se a enxurrada de e-mails, ligações e decisões corporativas pudesse afogar a verdade inconveniente que flutuava à superfície. Longas horas no escritório, jantares de negócios, a falsa normalidade de sua rotina. Era uma fuga, uma tentativa desesperada de provar a si mesmo que nada havia mudado, que ele ainda era o Alexandre Vescov inabalável.
No entanto, a estratégia não era infalível. Mesmo em meio a gráficos e relatórios, os rostos das crianças apareciam em sua mente. Durante uma reunião crucial com investidores estrangeiros, ele se pegou divagando, a imagem de um menino sorrindo, pairando sobre os números frios da projeção de lucros. Era um erro inaceitável, uma falha na sua concentração que ele nunca havia experimentado. A solução que ele buscava era puramente lógica, racional, mas o problema que enfrentava era essencialmente emocional. Ele estava tentando usar as ferramentas de um CEO para consertar um coração, e a dissonância começava a cobrar seu preço. O sono tornou-se um luxo esquivo, as noites preenchidas por pensamentos acelerados e uma inquietação que ele não conseguia silenciar. Ele estava lutando contra um inimigo que não podia ser comprado nem intimidado, um inimigo que residia dentro dele. E essa batalha interna seria muito mais difícil de vencer do que qualquer fusão ou aquisição. A máquina jurídica de Alexandre Veskov, normalmente infalível, encontrou seu primeiro obstáculo. Os relatórios chegaram espessos e detalhados, fruto de uma investigação implacável. As mulheres em questão, uma ex-funcionária de sua juventude, uma artista com quem teve um breve e intenso romance na Europa e uma jornalista que o entrevistou anos atrás, não eram as figuras maleáveis que ele esperava. Nenhuma delas estava interessada em dinheiro fácil ou em um acordo silencioso. O que elas queriam era reconhecimento ou, no mínimo, a confirmação da verdade para seus filhos. E a determinação delas, uma força silenciosa e inquebrável, era uma muralha contra a qual sua estratégia de controle se chocava. Elas não queriam destruir sua reputação, mas também não permitiam que ele apagasse a existência de seus filhos. Os exames de DNA, realizados secretamente e com a cooperação relutante das mães, confirmaram o que ele já temia: 99% de probabilidade de paternidade em todos os 3 casos. A ciência, fria e irrefutável, havia selado seu destino. Aquele era o maior obstáculo que ele já havia enfrentado, pois não podia ser comprado, nem demitido, nem reestruturado. Era a verdade, nua e crua, que o confrontava diretamente. Ele, o homem que manobrava fortunas e destinos, era impotente diante de um simples resultado laboratorial. A resistência vinha de um lugar que ele havia subestimado: o amor incondicional de uma mãe por seu filho e a busca por dignidade. A frustração de Alexandre era um veneno lento. Ele tentou, com sua habitual perspicácia, encontrar brechas legais, maneiras de reverter ou pelo menos mitigar a situação. Mas seus advogados, com rostos sombrios, informaram-no. A lei era clara. Essas crianças tinham direitos. E, mais importante, as mães estavam dispostas a lutar por esses direitos, não por vingança, mas por seus filhos. Em suas conversas com os advogados, a frieza de Alexandre começou a se romper. Ele se pegou imaginando a vida dessas mulheres, criando seus filhos, provavelmente com dificuldades, enquanto ele vivia em seu palácio de luxo. A dissonância era ensurdecedora. Ele havia construído um império para ser invencível, mas essa verdade revelava sua vulnerabilidade mais profunda. Como um rei sem herdeiros, ele havia se tornado, de repente, um pai com uma família inteira que não o conhecia. E o peso dessa realidade estava prestes a esmagar o que restava de sua indiferença. A confirmação dos DNAs foi um golpe mais devastador do que qualquer revés nos negócios. Alexandre Veskov, o homem que sempre teve todas as respostas, encontrou-se em um deserto de questionamentos. As noites antes, insones por estratégias e planos, agora eram preenchidas por uma dúvida mais profunda, um vazio existencial que nem todo seu dinheiro podia preencher. Ele olhava para sua penthouse opulenta, seu carro de luxo, sua agenda lotada, e tudo parecia sem sentido.
O império, seu maior orgulho e refúgio, subitamente parecia uma prisão dourada, construída sobre o sacrifício de algo que ele não sabia que havia perdido. Sua fé inabalável na lógica e na autodeterminação começou a ruir. Ele acreditava que o controle era a chave para a felicidade, que a vulnerabilidade era um defeito a ser erradicado. Mas ali estava ele, vulnerável como nunca, diante de 3 crianças que eram sua carne e seu sangue, mas que ele não conhecia. Ele se viu questionando cada escolha, cada sacrifício. Valia a pena ter construído um império tão vasto se ele não tinha ninguém com quem compartilhá-lo? A solidão, antes um preço aceitável pelo sucesso, agora era um fardo esmagador. Ele havia zombado do amor, da família, dos laços afetivos, vendo-os como distrações para os fracos. Agora, parecia que ele era o fraco, o tolo, por ter rejeitado o que o universo, de alguma forma, havia tentado lhe dar. A crise não era apenas de fé em suas convicções, mas uma crise moral e espiritual. Ele havia vivido uma vida onde ter era mais importante que ser, onde o sucesso externo mascarava um vazio interior. As certidões de nascimento não eram apenas documentos legais, eram um espelho que refletia a sua própria alma, mostrando-lhe um homem que ele mal reconhecia. As imagens dos filhos, antes um incômodo, agora eram um tormento, questionando sua própria humanidade. Ele se perguntava se estava condenado a repetir os erros de seu passado, a ser um fantasma, assim como a ausência que o moldou na infância. A fortaleza que ele havia construído para si mesmo era, na verdade, um mausoléu para seu coração. E naquele silêncio ensurdecedor, Alexandre se perguntava se era tarde demais para reconstruir algo além de um império, algo que tivesse um significado mais profundo e duradouro. A resposta, ele sabia, não seria encontrada em planilhas ou estratégias, mas em um lugar que ele há muito havia esquecido como acessar. Em meio à tormenta de sua crise de fé, Alexandre Vescov se afundava ainda mais no trabalho, buscando uma distração que não vinha. Foi então que uma ligação em seu interfone quebrou a monotonia tensa de sua noite. Não era sua secretária, nem um cliente importante. Era Lídia, uma senhora de cabelos brancos e olhos gentis que fora a governanta em sua casa de infância, a única figura materna que ele realmente conheceu antes de ela se mudar para o interior após seus pais falecerem. Ele não a via há décadas, mas seu número era um dos poucos que ele jamais apagou. Lídia, com sua voz suave mas firme, pediu para vê-lo. Uma urgência em seu tom, que Alexandre não conseguia decifrar, o fez concordar. Algo raro para um compromisso tão inesperado. Lídia apareceu em sua cobertura como um sopro de outro tempo. Um lembrete vivo de uma vida que Alexandre havia enterrado sob a ambição. Ela trouxe consigo não relatórios ou ameaças legais, mas uma torta de maçã e um olhar que parecia enxergar através de sua armadura. Ela não mencionou as notícias sobre os filhos, não de imediato. Em vez disso, ela falou sobre o passado, sobre a casa, sobre seus pais, relembrando detalhes que ele havia esquecido ou deliberadamente suprimido. Ela o ouviu, não com a deferência de seus funcionários, mas com a atenção de quem cuida. Foi durante um silêncio confortável, enquanto observavam a cidade iluminada, que Lídia finalmente tocou no assunto, não com reprovação, mas com uma sabedoria calma. Alexandre, meu menino, ela começou, você sempre foi tão determinado. Mas o coração precisa de mais do que determinação. Precisa de espaço para crescer, para amar. Ela pegou em suas mãos e a leveza do toque parecia carregar o peso de todos os anos e conselhos não dados. Não pense no que pode perder, mas no que pode ganhar. Esses meninos ou meninas, eles não são um problema, são uma chance. A chance de consertar o que você acha que quebrou, a chance de construir algo de verdade, não só de aço e vidro, mas de carne e osso.
As palavras de Lídia não eram uma solução legal, nem uma estratégia de negócios. Eram uma porta, um convite para olhar para dentro, para o menino órfão que ainda vivia dentro do magnata. Pela primeira vez desde a notícia, Alexandre sentiu um nó na garganta afrouxar, uma lágrima ameaçar cair. A ajuda não veio de onde ele esperava, mas do lugar mais puro e esquecido de sua própria história. A voz de sua consciência, antes um sussurro, agora ganhava eco através das palavras de Lídia, mostrando-lhe que talvez houvesse outro caminho, além da rejeição e do controle, um caminho que talvez levasse à verdadeira redenção. As palavras de Lídia ecoavam na mente de Alexandre, persistentes como um refrão esquecido. Não pense no que pode perder, mas no que pode ganhar. Ele passara a vida calculando perdas e ganhos materiais, mas o que ela propunha era uma equação diferente, uma que envolvia coração e alma. Na manhã seguinte, após uma noite estranhamente mais tranquila, ele fez algo que não fazia há anos. Levantou-se antes do alarme, não para malhar ou revisar relatórios, mas para olhar o nascer do sol, um espetáculo que ele raramente se permitia apreciar. A luz dourada invadia a cidade, prometendo um novo dia. A primeira coisa que fez ao chegar ao escritório foi dispensar os advogados de sua missão de minimizar danos. Não de forma rude, mas com uma nova clareza. Não quero mais abordagens jurídicas neste momento. Quero dados, mas não para me defender, e sim para entender. Ele solicitou os dossiês completos sobre as 3 mães e seus filhos, não buscando brechas, mas informações sobre suas vidas, seus desafios, suas esperanças. Era uma mudança radical de estratégia, um primeiro passo hesitante em um território desconhecido. A virada não foi instantânea, mas uma semente plantada pela sabedoria de Lídia começava a germinar. Ele se pegou relendo as certidões, as fotos. Os rostos das crianças agora não eram mais uma afronta, mas um enigma a ser desvendado. Quem eram? Como viviam? O que sonhavam? Uma curiosidade genuína, há muito adormecida sob camadas de pragmatismo, começou a despertar. Ele se deu conta de que havia se isolado tanto que sequer sabia como se conectar com as pessoas, menos ainda com seus próprios filhos. A decisão não era sobre aceitar a paternidade legalmente. Isso já havia sido confirmado pelo DNA. A decisão era sobre aceitar a paternidade em seu coração, sobre permitir-se sentir, sobre reconstruir uma parte de si que ele havia destruído em nome do sucesso. A virada foi uma promessa silenciosa que ele fez a si mesmo, de não fugir mais, de confrontar a verdade, não com as armas da guerra corporativa, mas com a vulnerabilidade de um homem que estava disposto a aprender a ser pai. O Império Vescov havia sido construído com aço e ambição, mas talvez fosse hora de começar a construir algo mais precioso, com a fragilidade e a beleza da conexão humana. A decisão de Alexandre havia sido tomada, mas o caminho para executá-la era obscuro. Como se aproximar de 3 mulheres que ele mal conhecia, com quem tivera relacionamentos passageiros e que agora carregavam a prova viva de seu passado negligenciado. Seus advogados, habituados a transações e litígios, não eram a ponte ideal para essa nova fase. Ele precisava de algo mais sutil, mais humano. Lídia havia plantado a semente da mudança e agora, inesperadamente, a oportunidade para o primeiro passo se materializou. O dossiê da primeira mãe, Ana Clara, era o mais completo. Ex-funcionária de sua primeira empresa, uma mulher discreta e batalhadora que havia se mudado para o interior de São Paulo. Seu filho, Pedro, agora com 7 anos, era um garoto ativo, apaixonado por futebol, como detalhavam os relatórios. O relatório mencionava que Ana Clara trabalhava em uma pequena padaria na cidade, um negócio familiar. Um sábado de manhã, Alexandre, disfarçado em roupas casuais e óculos escuros,
uma tentativa quase cômica de anonimato, dirigiu seu carro para a pequena cidade. Ele estacionou a algumas quadras da padaria, observando o movimento. A padaria era simples, aconchegante, com o aroma de pão fresco flutuando no ar. Ele a viu. Ana Clara, um pouco mais madura, mas ainda com o mesmo olhar gentil que ele se lembrava, atendia aos clientes com um sorriso. Mas o que realmente o paralisou foi um garoto, de cabelos castanhos e olhos curiosos, ajudando a limpar as mesas. Pedro. O coração de Alexandre deu um salto. Ele se forçou a entrar. A atmosfera era calorosa, diferente do ambiente estéril de seus escritórios. Ana Clara o reconheceu imediatamente, a surpresa em seu rosto misturada com uma pontada de apreensão. Alexandre? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Ele, o magnata que dominava as salas de conselho, sentiu-se estranhamente acanhado. Ana Clara, eu queria ver a padaria. Foi a desculpa mais frágil que já havia proferido. Enquanto falavam, com uma formalidade desconfortável, Pedro se aproximou, oferecendo um pãozinho de queijo. Aqui, moço, é o melhor da cidade. Alexandre pegou o pão e, por um instante, seus dedos roçaram os do garoto. Um choque elétrico, sutil mas profundo, percorreu seu braço. Os olhos do menino, tão parecidos com os seus em um ângulo específico, o encararam com uma pureza desarmante. Não havia julgamento, apenas curiosidade infantil. Pedro voltou para suas tarefas, assobiando uma melodia. Ana Clara o olhou, um misto de desafio e cansaço em seu rosto. O que você realmente quer, Alexandre? Sua voz, embora baixa, carregava um peso que nenhuma reunião de acionistas jamais tivera. O encontro não teve grandes revelações ou discursos dramáticos. Mas ver Pedro, seu filho, em seu ambiente, vivendo uma vida simples e feliz sem ele, e a dignidade resiliente de Ana Clara, foi um golpe de realidade que nenhuma certidão ou exame de DNA poderia replicar. O mundo de Alexandre, que ele tentara conter e controlar, havia acabado de se chocar com a realidade, e pela primeira vez em muito tempo ele não tinha a menor ideia de qual seria seu próximo movimento. Alexandre Vescovi voltou para a capital em um estado de espírito que ele não reconhecia. A imagem de Pedro, limpando mesas com um sorriso e lhe oferecendo um pão de queijo, havia se fixado em sua mente, substituindo gráficos e projeções financeiras. A padaria, com seu cheiro acolhedor de pão fresco e a simplicidade honesta de Ana Clara, parecia um universo distante de sua cobertura minimalista e seus escritórios frios. Ele percebeu que, por anos, havia buscado significado em números e aquisições, mas ali, naquele pequeno estabelecimento, havia uma riqueza que seu império nunca poderia comprar. A resposta do coração não veio como uma explosão de amor paternal instantâneo, mas como um desconforto profundo, uma fisgada de algo que ele pensava ter erradicado, a humanidade. Ele se viu reavaliando tudo. O escândalo que tanto o aterrorizava parecia, de repente, menos importante do que o vazio que sentia ao saber que Pedro existia e que ele não fazia parte da vida do garoto. A ameaça à sua reputação cedia espaço a uma curiosidade avassaladora. Como seria ser pai? Como seria ver Pedro crescer, ensiná-lo algo, estar presente? Ele se sentou em sua poltrona de couro, o pão de queijo que Pedro lhe deu ainda sobre a mesa, intocado. Pegou o dossiê de Ana Clara novamente, mas desta vez não para procurar fragilidades. Ele leu sobre a dedicação dela, sobre as dificuldades que enfrentou como mãe solteira, sobre o carinho com que criou o filho. Uma pontada de culpa, um sentimento quase estranho para Alexandre, começou a se manifestar. Ele havia ignorado essas vidas por anos, absorto em seu próprio mundo. O que Lídia dissera, a chance de consertar o que você acha que quebrou, agora fazia sentido de uma forma dolorosa. Ele não estava apenas perdendo a chance de ser pai.
Estava perdendo a chance de ser uma pessoa melhor, de experimentar um tipo de amor que o dinheiro e o poder não podiam comprar. A frieza que ele cultivou como uma fortaleza agora parecia um muro que o isolava da única coisa que realmente importava. A resposta do coração de Alexandre não foi imediata nem completa, mas era um começo. Era a compreensão de que talvez a verdadeira força não residisse em negar sua vulnerabilidade, mas em abraçá-la. E que o primeiro passo para construir um novo legado talvez não fosse em uma sala de reuniões, mas na modesta padaria de uma pequena cidade, pedindo um pão de queijo e, quem sabe, uma chance de se reconectar com uma vida que ele havia perdido. De volta à sua realidade de aço e vidro, a imagem da padaria e do sorriso de Pedro continuava a assombrar Alexandre, mas agora com um propósito. Não era mais um tormento, mas um chamado. Ele sabia que o que havia ali era mais do que uma ligação biológica. Era uma chance de preencher um vazio que nem mesmo o controle de um império podia disfarçar. A decisão de agir foi tomada, mas a execução era o verdadeiro desafio. A ponte que ligava seu mundo ao de Ana Clara e Pedro estava enferrujada e partida por anos de ausência. Seu primeiro passo foi um telefonema, algo que ele, o magnata que preferia a comunicação fria de e-mails e intermediários, considerou um ato de coragem quase absurdo. A voz de Ana Clara atendeu, cautelosa, carregada de uma desconfiança compreensível. Alexandre tropeçou nas palavras, sentindo-se estranhamente inepto. Ana Clara, sou eu, Alexandre, Eu queria saber se podemos conversar. Sobre Pedro. Houve um silêncio do outro lado da linha, pesado e prolongado. Não sei se temos muito o que conversar, Alexandre, ela respondeu, a voz firme, mas com uma camada de cansaço. Pedro está bem, é o que importa. Alexandre insistiu, não com a arrogância de antes, mas com uma humildade recém-descoberta. Eu não quero causar problemas, Ana Clara. Eu percebi algumas coisas. Eu quero tentar fazer a coisa certa. Ele falou sobre a padaria, sobre a dignidade dela, sobre o sorriso de Pedro. Ele não pediu perdão, pois sabia que palavras eram baratas. Ele pediu uma chance, uma pequena fresta para tentar reconstruir. Ana Clara, após mais uma pausa, finalmente concordou em um encontro. Não na capital, mas em um café discreto na cidade dela, longe dos olhares curiosos e da opulência que Alexandre representava. Ela deixou claro, não espere milagres, Alexandre. Pedro é um menino feliz e eu não vou permitir que nada perturbe a paz dele. Você tem muito a provar. O encontro foi formal, quase uma negociação de paz. Ana Clara estava irredutível na proteção de Pedro. Ela contou-lhe sobre os anos de sacrifício, as noites em claro, a decisão de dar a Pedro uma vida simples, mas cheia de amor. Alexandre ouviu, sem interromper, absorvendo cada palavra. Ele ofereceu ajuda financeira, não como um suborno, mas como uma tentativa de aliviar o fardo que ela carregava sozinha. Ana Clara recusou inicialmente, mas ele argumentou que era um direito de Pedro, uma responsabilidade que ele estava finalmente disposto a assumir. Ela, relutantemente, aceitou que ele cobrisse os custos da educação de Pedro e um fundo para o futuro do garoto, mas sob a condição de que não houvesse interferência em sua criação. A ponte ainda estava quebrada, mas Alexandre havia conseguido lançar a primeira corda. Não era uma conexão sólida, mas era um começo. Ele sabia que a reconstrução seria longa, dolorosa e cheia de obstáculos, mas pela primeira vez em décadas ele sentiu uma fagulha de esperança, a perspectiva de construir algo mais significativo do que qualquer arranha-céu em seu império. Uma família. A primeira corda lançada para Ana Clara e Pedro, embora frágil, era um começo. Alexandre sentiu um alívio sutil, uma leveza que contrastava com a tensão constante dos últimos dias. Mas ele sabia que um filho era apenas o início.
Havia outras 2 pontes a serem construídas, e ele precisava abordá-las com a mesma cautela, mas com uma determinação renovada. A experiência com Ana Clara lhe ensinara que a paciência e a humildade eram mais valiosas do que qualquer tática de negociação. Os próximos dossiês foram estudados com uma nova perspectiva. Bárbara, a artista de espírito livre, com quem tivera um breve e intenso romance na Europa, morava em uma galeria em Paris com sua filha, Sofia. A jornalista, Carolina, vivia em Londres com o filho mais novo, Gabriel. Alexandre decidiu que as abordagens precisavam ser individualizadas, respeitando as histórias e personalidades de cada mãe. Não era um problema a ser resolvido com uma única solução. Sua primeira tentativa com Bárbara foi por e-mail, uma mensagem formal, mas sincera, expressando seu desejo de conhecer Sofia e assumir suas responsabilidades. A resposta demorou, mas veio. Uma recusa polida, mas firme. Bárbara não queria seu dinheiro, não queria sua interferência. Sofia era a luz de sua vida, e a vida que haviam construído, embora boêmia, era completa. Ela não via necessidade de perturbar a rotina da filha com a presença de um pai ausente que, de repente, decidira aparecer. Alexandre sentiu a pontada da rejeição, mas desta vez não havia raiva, apenas uma compreensão dolorosa. Ele tinha sido esse pai ausente. Com Carolina, a abordagem foi diferente. Ela era uma mulher pragmática, acostumada a lidar com a verdade. Um telefonema foi agendado, e Alexandre foi direto, mas respeitoso. Carolina, por sua vez, demonstrou uma frieza profissional. Ela não negou a paternidade de Gabriel e concordou com o apoio financeiro, mas impôs condições claras. A interação com Gabriel seria gradual, monitorada e priorizando sempre o bem-estar do menino. Ela não permitiria que o passado de Alexandre desestabilizasse o presente de seu filho. As pequenas vitórias vinham nas brechas, nos gestos aceitos. Ana Clara, após algumas semanas, permitiu que Alexandre enviasse livros e material escolar para Pedro e, ocasionalmente, trocasse e-mails sobre o progresso do garoto. Bárbara, embora mantendo a distância, enviou uma foto recente de Sofia desenhando, uma pequena permissão para Alexandre espiar o mundo da filha. Carolina, após meses, concordou em um primeiro encontro por videochamada com Gabriel, mediado por ela. Alexandre Vescov, o magnata que antes controlava fusões e aquisições de bilhões, agora celebrava a aceitação de um livro escolar ou uma pequena foto. Ele estava aprendendo a reconstruir as pontes, não com a força da engenharia, mas com a delicadeza de quem entende que laços humanos são construídos de forma diferente. Era um processo lento, cheio de desafios, rejeições e progresso quase imperceptível, mas em cada pequena vitória ele sentia um eco daquela chance que Lídia havia mencionado. Uma chance de redescobrir uma parte de si mesmo que ele havia esquecido. Os meses que se seguiram foram uma metamorfose silenciosa para Alexandre Vescov. A agenda, antes dominada exclusivamente por reuniões de conselho e transações milionárias, começou a incluir breves intervalos para telefonemas ou videochamadas com Ana Clara, e-mails trocados com Bárbara e as cuidadosamente agendadas conversas com Carolina sobre Gabriel. Ele se pegava rindo genuinamente ao ouvir uma anedota de Pedro sobre futebol, ou intrigado com as pequenas obras de arte de Sofia que Bárbara ocasionalmente compartilhava, e sentindo um misto de orgulho e nervosismo ao ver o rosto sério de Gabriel em uma tela, tentando decifrar as perguntas do pai. A frieza calculadora que o definia começou a derreter. Suas decisões nos negócios, embora ainda afiadas, ganharam uma nova dimensão. Ele começou a se preocupar mais com o impacto social de seus empreendimentos, a buscar investimentos que tivessem um propósito além do lucro puro. Seus executivos notaram a mudança.
Um Alexandre mais acessível, menos impaciente, que ocasionalmente contava uma história inusitada sobre a vida de um sobrinho ou afilhado, referindo-se aos filhos com um sorriso contido. O Império Vescov, antes uma fortaleza impenetrável de poder, começou a exibir pequenas fissuras de humanidade. Alexandre instituiu programas de apoio à educação e saúde em comunidades carentes, especialmente em cidades pequenas, como a de Ana Clara. Ele financiou uma exposição de jovens artistas em Paris, algo que faria Bárbara sorrir. E, de forma mais discreta, apoiou iniciativas de jornalismo investigativo, a área de Carolina. Era seu modo, ainda um pouco desajeitado, de entrelaçar sua nova vida pessoal com seu vasto poder corporativo. Ainda havia resistência. Bárbara continuava protetora de Sofia, permitindo apenas encontros virtuais, esporádicos e nunca na presença dela. Carolina, embora pragmática, mantinha uma distância profissional, garantindo que Gabriel estivesse sempre no controle da interação. E Ana Clara, a mais aberta, ainda nutria um certo receio, um temor de que o mundo de Alexandre pudesse engolir a simplicidade de Pedro. Alexandre sabia que o perdão completo e a aceitação plena levariam tempo, talvez uma vida inteira. Mas a solidão que antes o acompanhava havia sido preenchida, não por uma família completa e unida, mas pela esperança de uma. Ele estava construindo um novo legado, não de prédios mais altos ou contas bancárias maiores, mas de laços, de responsabilidade e, acima de tudo, de afeto. A decisão de assumir seus filhos havia se tornado o coração do seu império, o motor de uma transformação que ia muito além das planilhas e dos balanços. Alexandre Vescov estava pela primeira vez em muito tempo aprendendo a ser um homem completo, guiado não apenas pela mente, mas também pelo coração. Os anos se passaram e Alexandre Vescov nunca mais foi o mesmo homem. A rigidez monolítica que o definia deu lugar a uma maleabilidade, uma capacidade de adaptação que, ironicamente, o tornou um líder ainda mais eficaz, mas, acima de tudo, um ser humano mais completo. Sua transformação não foi um evento único, mas um processo contínuo, moldado pelas pequenas alegrias e pelos inevitáveis desafios de ser pai. Pedro, o mais velho, tornou-se um adolescente perspicaz, com um talento natural para a organização e uma paixão por tecnologia. Ele passava os verões na capital, dividindo o tempo entre a casa de Alexandre e visitas esporádicas ao escritório, onde observava o pai com uma curiosidade genuína. As conversas entre eles, antes formais e pontuais, evoluíram para longos debates sobre o futuro, inovação e, por vezes, sobre a vida em geral. Alexandre se viu transmitindo a Pedro não apenas conhecimento, mas também valores que ele próprio estava descobrindo. Sofia, a artista, herdou a sensibilidade e a vivacidade da mãe, Bárbara. Seus encontros, inicialmente esparsos e virtuais, se tornaram mais frequentes à medida que ela crescia. Alexandre viajava a Paris com mais regularidade, não apenas a negócios, mas para visitar galerias e museus com Sofia, apreciando a arte através dos olhos dela. Bárbara, embora mantivesse sua independência, passou a aceitar a presença de Alexandre na vida da filha, reconhecendo a sinceridade de seus esforços. A relação entre eles era de respeito mútuo, um entendimento tácito de que o bem-estar de Sofia era a prioridade. Gabriel, o caçula, cresceu com a pragmática orientação de Carolina. Ele era o mais desafiador dos três para Alexandre, pois Gabriel era um pensador crítico, com uma mente questionadora e uma relutância em aceitar figuras de autoridade sem antes entendê-las. Os primeiros encontros presenciais foram tensos, com Gabriel testando os limites do pai com perguntas incisivas. Alexandre, em vez de se frustrar, encontrou um estranho prazer nesses desafios,
vendo neles um reflexo de sua própria inteligência. Ele e Carolina, apesar de suas diferenças, formaram uma aliança funcional, focados em nutrir o intelecto brilhante de Gabriel. Lídia, a catalisadora de toda essa mudança, permaneceu uma presença constante e discreta na vida de Alexandre, um farol de sabedoria e afeição. Ela era a avó extraoficial das crianças, que a adoravam e a quem recorriam para histórias e conselhos. O Império Vescovi não desmoronou, ao contrário, prosperou. Mas agora, sob a liderança de um Alexandre mais humanizado, ele se tornou um império com alma. A filantropia se tornou um pilar central e projetos de responsabilidade social corporativa foram implementados com paixão e propósito. O legado de Alexandre não era mais apenas medido em bilhões, mas na forma como ele havia reconstruído sua vida, assumido suas responsabilidades e, acima de tudo, aberto seu coração para o amor de uma família que ele nunca soube que precisava. Ele sabia que a jornada estava longe de terminar. Havia feridas que talvez nunca curassem completamente, erros do passado que ecoariam. Mas, ao olhar para seus 3 filhos, diferentes, únicos e todos parte dele, Alexandre Vescovi sentiu uma paz profunda. Ele não era mais o rei solitário de um castelo de dinheiro, mas um pai, ainda aprendendo, ainda crescendo, construindo um legado que era verdadeiramente seu e que agora tinha um novo e promissor amanhã.